Boa noite a todos. É uma alegria, uma honra, mas mais do que isso, uma alegria muito grande, mais uma vez estar nessa casa. Já estamos aqui creio que no terceiro ano que a gente vem frequentando e podemos perceber cada vez que aqui entramos, uma casa mais forte, com mais substância, uma casa nova ainda, mas que vem crescendo, mas crescendo com conteúdo. Isso é muito bom. E já falamos das outras vezes aqui, eu acho que nós temos que todos ser gratos a essa doutrina maravilhosa, e nesse caso essa doutrina está sendo disseminada para nós aqui por intermédio dessa casa, então sermos gratos a essa casa. E a melhor forma de mostrar a gratidão é também vestirmos a camisa e chegarmos lá fora e mostrar, não é falar, mostrar o quanto está fazendo bem para nós essa doutrina. E a grande caridade que podemos fazer é a divulgação da própria doutrina, né? Hoje nós estamos falando sobre bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer, nós pensamos essa frase da instrução dos Espíritos, essa instrução do Espírito Lacordaire, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata daquele versículo de Mateus, bem-aventurados os aflitos. Olhem a importância que Kardec e os Espíritos dão para esse tema. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É também o capítulo onde mais tem instruções dos Espíritos. Para aqueles que já folhearam, aqueles que já estão acostumados com o Evangelho, sabem que cada capítulo começa com o seu versículo, depois tem alguns tópicos que a gente vai desenvolvendo, né? Kardec vai desenvolvendo um raciocínio em relação àquele tema, e no final do capítulo tem instrução dos Espíritos, onde cada Espírito faz uma dissertação e assina embaixo. Então, nesse capítulo 5º, também é o capítulo onde mais tem instruções dos Espíritos. E mais, Emmanuel, ele tem muitas obras publicadas que ele comenta versículos, né? Por exemplo, a série Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, mas tantas outras obras, mesmo no Reformador, e aí foi feito um trabalho de compilação disso, que é o Evangelho segundo Emmanuel. Então foram compilados todas essas reflexões de Evangelho a respeito de cada versículo, e descobriu-se que ele comentou sobre aproximadamente, eu estou dando números redondos, mas ele comentou sobre 1.100 versículos, 1.600 vezes. Então há versículos que ele comentou uma vez apenas, mas há versículos que ele comentou 2, 3, e este versículo que está no 5º capítulo em especial, ele comentou 14 vezes. Não é por acaso. É a importância do Evangelho enquanto consolador. Porque bem-aventurados os aflitos. Ele sabe que esse tema é muito caro para nós outros. Para nós que estamos aqui, no mundo de expiações e provas. No mundo de expiações e provas onde provavelmente nenhum de nós esteja imune às vicissitudes da vida. Mas antes da gente entrar no Evangelho em si, nesse 5º capítulo, que a gente vai desenvolver um pouco das reflexões acompanhando a pedagogia do Kardec, a forma didática que ele apresenta esse tema para nós, para consolar nossos corações. Antes disso, eu queria trazer aqui um dos comentários do Emmanuel, que por acaso esse comentário nem é a respeito desse versículo, mas cabe muito bem, poderia ser. Isso daqui a gente encontra no livro Coragem, capítulo 21. O capítulo chama-se As Duas Tristezas. Eu só vou ler um trechinho dele. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho de melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Então, há uma tristeza que nos impulsiona para cima. Mas existe outra, porém, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. E a última frase dele é: observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Isso para a gente ficar bem atento. E aí eu queria
combinar uma coisa com vocês, trocar algumas palavras, porque apesar de a aflição nos trazer um sentimento de aflito, de desequilíbrio, e que até poderia ser bom o desequilíbrio, porque se estamos muito equilibrados nos nossos erros, precisamos de um abalo muito grande para nos desequilibrarmos e tomarmos outro caminho. Mas eu gostaria de falar, então, em vez das aflições, falar, olha, dos problemas que temos, das vicissitudes. Todos nós temos problemas. Bem-aventurados aqueles que sabem reconhecer o aspecto didático desse problema. Bem-aventurados aqueles que entenderam que a doença pode ser um bem. E aí tem a outra instrução dos Espíritos que nós falaremos aqui, que é esse de Santo Agostinho, que fala o mal e o remédio. Que poderia ser o mal é o remédio. Aquilo que aparentemente entendemos como mal, talvez seja o grande remédio. E aí podemos até começar de uma forma, eu vou lembrar de um caso que eu tinha talvez 10 anos ou menos, eu estava com uma terrível, acho que foi a única vez que aconteceu, eu estava com uma terrível dor de ouvido. Para quem já teve sabe que aquilo é alucinante, é desequilibrador, então é uma grande aflição. E aí eu lembro que nós saímos de madrugada e eu fui levado ao hospital e tomei acho que Bezetacil no bumbum. E aí eu não sei se a dor passou ou só mudou de lugar. A injeção doeu tanto que eu acho que eu esqueci da dor de ouvido. Mas dali a algumas horas a dor também passou ali. Então, nós poderíamos entender que aquela injeção é um mal. A criança poderia estar sofrendo, ela chora para tomar a injeção, mas ali não é o remédio. Não é o mal. Aquilo é exatamente o remédio. Kardec, com o seu didatismo, ele nesse capítulo, ele tem 6 tópicos. E o primeiro tópico é justiça das aflições. E ele diz mais ou menos assim, em outras palavras, mas ele diz assim: se Deus é bom, justo e misericordioso, há que se ter uma causa justa para as aflições. Olhem direito. As aflições não seriam aflições em si. Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus vingador, Ele não gosta de nos ver sofrer. Então, se há um sofrimento, há de se ter um bom motivo para isso. Tudo bem até aí? Acho que fica fácil de entender isso. Quem aqui está passando por alguma dificuldade? Não precisa levantar a mão não, tá? Levante internamente a mão. Quem aqui está passando agora recentemente, ou tem alguém muito próximo que esteja passando por uma dor quase insuportável? E eu digo quase porque ela é sempre insuportável. Deus não dá o frio maior que o cobertor. Mas aqueles que entre nós estejamos passando por aquelas dores, aquelas dificuldades, aquele desalento, a desesperança, se pararmos para pensar e falar, pera, eu sou filho de Deus, Deus é bom e misericordioso. Se eu estou passando por isso, há que ter uma causa, e essa causa há de ser justa. Isso em si, talvez já nos fortaleça um pouco. Pode, pelo menos, abrir os nossos olhos para começar a procurar essas causas. E aí já vem o segundo tópico. E o segundo tópico é causas atuais das aflições. Nós, espíritas, temos o hábito de achar que tudo é coisa do passado, ou do obsessor. Nada é problema nosso. Ou foi do passado, que aí a gente não responde tanto por ele, afinal de contas não era o Edson que estava lá, era outra personalidade desse mesmo espírito. Ou é algum obsessor que está me atrapalhando. Mas o espiritismo bem compreendido, por isso talvez ele não seja muito fácil, ele traz para nós, não a culpa, essa palavra deveria ser abolida do nosso dicionário, mas traz para nós a responsabilidade pelos atos. E nesse tópico 2, causas atuais das aflições, Kardec vai desenvolvendo um raciocínio para dizer, olha, presta bem atenção em tudo que você está sentindo e verá que a grande maioria é um problema que você mesmo causou e que pode ser evitado.
Podemos aqui pensar em alguns exemplos. Desde os mais comezinhos. Nossa, eu bebi muito ontem, estou com uma dor de cabeça. Causa atual da aflição. Você bebeu, você teve dor de cabeça. Comi muito, estou com dor de barriga. Mas vamos para algumas que talvez sejam menos perceptíveis. Nossa, eu estou com uma tristeza tão grande, eu estou me sentindo um fracasso. Sabe por quê? O vizinho comprou um carro novo e você está com inveja. Isso dói. Causa atual da aflição. Não é? Há muitas outras causas atuais de aflição. Nós podemos elencar muitas. Aliás, se alguém quiser colaborar, fiquem à vontade. E as causas de aflição, tanto materiais, mas principalmente as causas morais, porque a gente fala de dor, de aflição, a gente pensa em dor física, né? Nossa, eu tive um acidente. Vamos lá, causa atual de aflição. Eu fui irresponsável no trânsito e me envolvi num acidente. E fiquei com sequela física ou financeira. E aí eu fiquei aflito com isso. Eu estou perdendo minhas noites de sono. Você foi irresponsável no trânsito, estava desatento. E aí tem inúmeras outras situações. Mas, quando não encontramos, quando sinceramente olhamos para os nossos atos, porque temos que tirar as máscaras, nós gostamos de nos enganar, de tirar a responsabilidade de nós, é aquela coisa, né, a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Então, quando nós somos realmente responsáveis e queremos buscar a raiz do problema, e não ficar empurrando com a barriga, e ainda assim não encontramos as causas atuais, os motivos daquela aflição, console seu coração. Ainda assim há uma causa e ela há de ser justa. E se não está aqui, nesta encarnação, está numa outra. Vamos ver o que a gente encontra aqui no Evangelho sobre tanto a justiça das aflições, as causas atuais. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verificarão, no mais das vezes, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Causa atual. Causa anterior. Mas, se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por uma fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos, a dos que são o amparo da família, tais ainda acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os cataclismas, né? Por exemplo, quem estava lá no tsunami e foi envolvido por aquela onda, coisas desse tipo. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, esses são os casos que a gente não consegue reputar responsabilidade para o ser atual. Então, vamos buscar no passado a justiça das aflições. E aí eu me recordo do capítulo 12 do Missionários da Luz, quando André Luiz está junto com o benfeitor Manassés, lá no departamento de reencarnação em nosso lar. Naquele momento que ele vai estar se deparando também com a reencarnação de Segismundo, mas ele vai aprendendo como que funciona aquele trabalho pré-reencarnatório. Ele entra lá numa sala onde muitos espíritos estão trabalhando em pranchetas, fazendo desenhos de corpos. Nossos corpos físicos, apesar da genética dos nossos pais, eles também são concebidos na espiritualidade, nós os escolhemos de acordo com as necessidades que temos para a depuração dos problemas da alma. Naquele momento, lá no capítulo 12, ele se depara com, se eu não me engano, do Silvério, ou se eu não estou confundindo com o nome de outro livro, mas o Silvério, que ele talvez tivesse um problema na perna, que era para chamar a atenção, para que ele não seja tão vaidoso. E aí Manassés fala muito bem que você
escolheu ter esse problema, porque esse problema de vaidade é um problema que você precisa trabalhar. Se você viesse num corpo absolutamente perfeito, bonitão, você teria muitas quedas, porque você tem essa tendência. Mas nós vamos agora nos ater à encarnação de uma senhora chamada Anacleta. Anacleta, na vida anterior, ela foi uma mãe amorosa. O erro que talvez ela tenha cometido, qualquer um de nós, em graus diferentes, tenho certeza que também o cometemos. Ela mimou muito os filhos. Ela teve 4 filhos. Tinha uma vida financeira muito saudável. E o marido, apesar de bom, estava meio que ausente, buscando o trabalho, né, trazer a remuneração para casa. Então as crianças ficaram basicamente aos cuidados da Anacleta naquela vida. E como ela não os deixou passar por nenhuma vicissitude, e aí, eu já volto para Anacleta, lembrei-me de mais uma lição de Emmanuel, quando ele diz assim: da mesma forma que há aflições que nos levam à paz, há muita paz que nos levam às aflições. É o caso dos filhos da Anacleta. Ela os deixou em paz demais. Ela deu muita sombra e água fresca para eles. Ela não os fez crescer, passar pelos desafios da vida. Então ficaram espíritos fragilizados. E eles todos se envolveram nos prazeres da vida carnal, nos excessos, nos exageros. E os 4 desencarnaram precocemente, pela drogadição e pelos acidentes, pelas irresponsabilidades do exagero da carne. E depois de 40 anos sofrendo no umbral, os 4, ela os resgata. E aí voltamos para a conversa com Manassés. Anacleta encontra Manassés e pergunta se os projetos dos corpos estão prontos. Ele diz que sim. Ele pergunta para ela se ela já tinha visto os projetos prontos. Ela diz que sim e que tinha gostado muito. Eles estão absolutamente apropriados às necessidades da nova encarnação. Ela vai ter 2 filhos deficientes mentais, 2 filhos deficientes físicos, um deficiente mental. E a menina com algum problema, mas suficientemente boa para ajudá-la nesse mistério. A justiça da reencarnação. Se víssemos apenas com o olhar da matéria, essa senhora encarnada com essa família bastante sofredora, causas de aflição, poderíamos dizer: nossa, por que isso? Coitada, o que ela fez para merecer? Ela só os amou, não é? A gente não vai nem ver isso, porque a gente não vai ter visto o passado. Mas por que ela está passando por isso? Lembra? Sempre tem uma causa justa. E não é punição. O que aconteceu? Ela veio com todas as facilidades da vida e deu todas as facilidades para os meninos. Isso não combina com crescimento. Então, eles em espírito se perderam. Na linguagem evangélica, bíblica, esses espíritos, já tratamos disso aqui, esses espíritos estão mortos. Por quê? Eles estão na horizontalidade, estão dormindo. Eles estão na horizontalidade, porque estão vivendo apenas a carne. Quem vive apenas a carne não está aproveitando a vida para o espírito imortal. Nós viemos aqui por um único motivo: crescer. Nós viemos aqui para nos desenvolvermos, para tirarmos os nossos miasmas, as nossas materialidades, irmos ficando cada vez menos materializados, menos apegados à matéria, mais etéreos, com mais luz para difundir, para irradiar a luz divina. E quando nos esquecemos disso e vivemos exclusivamente a matéria, estamos no sentido oposto. Nossos amigos de outras religiões poderiam dizer: estamos em pecado. E é verdade que estamos em pecado, não no mesmo conceito deles. Pecado significa desvio de alvo. Nós estamos fora do caminho. Quem é o caminho? Senão o Cristo.
E quando nos desviamos do caminho, sofremos. Eu lembro de uma frase do pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, que ele diz assim: existe uma doença máter, ou seja, uma doença mãe, uma doença matriz, a origem de todas as dores, o afastamento das leis de Deus. Olha, nós temos que ir para São Paulo, nós temos aqui a rodovia dos Bandeirantes, 4 pistas, acostamento, posto de gasolina, telefone de SOS, tudo perfeito. Vai lá que não tem dor. Mas nós escolhemos pegar os atalhos, cheio de buraco, de precipício, de pontes quebradas, e aí vamos reclamar da sorte. E o GPS no nosso carro nos mandando voltar para Bandeirantes. Aí a gente pega outro atalho e ele fala: olha, mas entra na próxima direita, e você continua indo para a esquerda, porque está tão legal isso, essa aventura, estou curtindo tanto a matéria. Afastamento das leis de Deus. Estamos em pecado. Estamos em pecado no sentido, estamos desviados do alvo. Volta para o alvo. Simples. Aliás, frase do Cristo: vinde a mim, vós que sofrem, e eu vos aliviarei. Volta para mim. Para de fugir. Anacleta, então ela estimulou a materialidade naqueles filhos. O amor dela, ela era então uma pessoa ruim? Não. Ela está aprendendo a amar. O amor dela ainda não é maduro o suficiente. Provavelmente ela fez isso por medo dos filhos não a amarem. Se ela pegasse muito no pé deles, eles falavam: mãe, não gosto de você. E os filhos falam assim, ou pensam assim. Sempre que exigimos alguma coisa, não tenham medo. Porque lá na frente, ainda que não for nessa vida, lá na frente, eles vão agradecer. A dureza, não digo a violência, né, mas a retidão dos ensinamentos. Então, já que ela não teve a capacidade de amar adequadamente aqueles filhos, ela veio com uma segunda chance de resgatá-los, depois de 40 anos deles sofrendo no umbral. E ela vai direcioná-los agora. Ela é muito mais madura. Nesse período ela aprendeu bastante com as dores. A dor, lá ela também deve ter tido muita dor, sabendo que aquelas almas todas estavam naquele sofrimento e que ela tinha uma corresponsabilidade. Vamos lembrar também o seguinte: a culpa não é da Anacleta. Porque existe um ditado que diz: cada um de acordo com a sua obra. Por mais que ela pudesse ter mimado muito as crianças, poderia ter uma daquelas crianças falar: não, mãe, eu quero fazer do meu jeito, eu vou ser mais forte e eu vou me fortalecer. Ela foi corresponsável. Mas a responsabilidade maior é de cada um. Mas como corresponsável, mesmo que não fosse apenas por amor, como Alcione, por exemplo. Alcione, do livro Renúncia, ela volta, ela não precisava mais encarnar na Terra, e ela pede para encarnar na Terra para acompanhar Pólocos, com um coração querido. Por quê? Porque ela o ama, e ela quer o seu bem, e ela quer estar próximo. O benfeitor da Alcione lá, num mundo feliz, onde eles estavam, diz assim: mas você pode acompanhá-lo daqui em pensamento, você pode induzi-lo com bons sentimentos, com intuições. Ela fala: não, eu quero estar presente junto com ele, pegar na mão dele e caminhar junto nessa jornada. Ela fez apenas por amor, não foi expiações e provas. Diferente da Anacleta. A Anacleta pode estar fazendo também por amor, mas ela precisa resgatar aquele sentimento de responsabilidade, de corresponsabilidade que ela estava tendo em relação àquelas crianças. E eles vêm e encarnam daquele jeito. E provavelmente, isso não consta no livro, mas se entendemos um pouco da justiça divina e de como funcionam as coisas, ela vai ser mais dura com aqueles meninos que têm defeitos físicos, que têm fragilidades. Ela provavelmente vai exigir mais deles do que exigiu de um ser perfeito da outra vida, porque vai ser uma exigência de amor. Vai ser uma exigência de amor.
Quem aqui conhece Nick Vujicic? Eu não sei falar o nome certo. Nick Vujicic, é isso? Vujicic. Aquele rapazinho que é um palestrante internacional, que ele é só um toco e uma cabeça. Ele não tem os membros, ele tem um toquinho aqui e na perna também. Então as pessoas precisam colocá-lo aqui em cima da mesa e aqui ele fica encostando a barriga, em pé, mas encostando a barriga ali e falando com o público. Ele já levantou, procurem no YouTube. Ele já levantou plateias de milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. E ele, eu vi um dos depoimentos, eu já assisti muitas vezes ele, e um dos depoimentos é que os pais deles exigiam dele. Não o deixaram sentir um coitadinho. Colocaram-o à luta. Ele tinha uma missão. E ele está cumprindo a missão dele. Podemos também falar do nosso gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que por 30 anos ficou numa maca, com dores lancinantes, com falta de ar. E desses 30 anos, 20 deles cego. Jerônimo, o que é para você felicidade? Ah, minha filha, felicidade hoje para mim seria virar de lado. Ele não podia se mexer. 30 anos. Sempre, sempre de bom humor. Sempre consolando corações. Sempre indo de cidade em cidade, fazendo palestras para confortar corações e arrecadar dinheiro para a caridade. Nós vamos falar um pouco mais dele. Nós vamos encerrar com a poesia dele. Questão 258 de O Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nem sempre, tá, gente? O próprio livre-arbítrio, claro que ele tem uma certa relatividade. De repente, Anacleta teve consciência suficiente para escolher totalmente o seu corpo e até dos seus filhos, e talvez eles participaram daquela escolha, mas talvez não, dependendo do grau de demência que eles poderiam estar. Eles poderiam não estar em condições da escolha, e aí poderia ser uma encarnação compulsória. Mas, via de regra, nós participamos das nossas escolhas. E aí não adianta reclamar agora. Ah, mas esse meu cunhado, ou minha irmã, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, que pessoa difícil. Lições de Emmanuel. Como que é? Professores diferentes. Aqueles nossos mais próximos, muito difíceis. São os nossos professores que estão nos ensinando a exercitar a paciência, o amor, a compaixão. Quando não podemos também dizer a oportunidade de resgatarmos as nossas responsabilidades. Eles podem estar aqui sendo chato desse jeito porque estão cobrando dívidas gigantes que nós nos comprometemos com eles. E eles ainda não nos perdoaram. Nós falamos dos 3 primeiros itens do Evangelho, 5º capítulo. Justiça das aflições, causas anteriores, causas atuais. Próximo tópico, esquecimento do passado. Olha o didatismo do Emmanuel. Ah, mas se a gente tem essas causas anteriores, seria bom que a gente soubesse pelo que está passando. Vamos ver o que eles dizem aqui. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas para reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, ainda bem que a gente tem o esquecimento. E aí, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que precisamos. E nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, o que a gente precisa lembrar, a gente já lembrou. Ainda que não lembre completamente aqui na nossa consciência, a gente tem a intuição e sabe o que deveria fazer.
A gente tem um impulso de fazer aquilo. Então, esquecimento do passado está resolvido. Depois tem os motivos de resignação. Com tudo isso, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Esse apanha num golpe de vista significa o seguinte, ele a vê como um ponto no infinito. Aquele que já enxerga com o olhar, com o óculos do espírito, e para de olhar com os olhos da matéria, ele sabe que toda dor tem um fim. E como o primeiro tópico, essa dor tem uma base justa. E que, segundo instruções do Espírito lá Santo Agostinho que nós vamos ver, o mal é o remédio. Certo? Vamos falar do último aqui, suicídio é loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então eu diria o seguinte, as estatísticas dizem que nunca houve no mundo todo tanto suicídio, aumentando em número, diminuindo em faixa etária. Cada vez pessoas mais jovens entrando nesse desequilíbrio total. Vamos lembrar que os tempos são chegados. Última parte lá da Gênese. Os tempos são chegados. E, trazendo novamente termos bíblicos, tempos são chegados, é o momento de separar o joio do trigo. Por que Deus, Ele permite que o joio e o trigo cresçam juntos? Porque o trigo, lembra o que é o joio e o trigo? O joio é uma planta parecida com o trigo, mas não frutifica. E mais, ela pode vir a sufocar o trigo. Mas por que Deus permite então que joio e trigo cresçam juntos? E há um momento certo da colheita, da ceifa, para a separação. Porque, nesse caso, o trigo, aquelas pessoas que já estão bem intencionadas, que já conheceram que já conheceram o Cristo, é uma forma de estimulá-las a trazer os seus irmãos menores que ainda não estão vendo isso. É a luz, ainda que seja uma luzinha de um fósforo, é a luz levando um pouco de claridade para aquela escuridão. Por outro lado, o joio pode se espelhar no trigo e ter aquilo como um norte. Se esse meu irmão consegue, eu também posso. Mas há o momento da separação, e aí nós estamos nesse momento, na transição planetária, onde alguns de nós provavelmente não encarnarão mais na Terra, por causa da sua vibração em distonia com a Terra, que precisa melhorar e que precisa que esse mundo de expiações e provas torne-se um mundo de regeneração. Então são os corações de expiação e prova que estarão aqui regenerados ou em regeneração, vibrando numa outra faixa, onde o bem já estará prevalecendo. Hoje ainda é o mal que prevalece. Então esse joio será apartado. Assim como no passado, lá em Capela, houve uma situação equivalente. Há alguns milênios, Capela estava mais ou menos como está a Terra hoje. Foi separado o joio do trigo, e o joio caiu aqui na terra para recomeçar. Certo? Então, acabamos os 6 itens do Evangelho. E aí começam as instruções dos Espíritos. O do Lacordaire, o bem e o mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, nós aqui, que já lemos então o capítulo 5º do Evangelho, já entendemos os motivos das aflições, entendemos que há uma causa justa e que nós somos os responsáveis por qualquer dor que estejamos passando, que essa dor, ela é muito mais amiga nossa do que inimiga. Nós podemos exercitar a nossa fé e sermos maiores do que essa dor. Diferente de outros lugares que prometem tirar a dor,
Venha. Você está pobre? Vem aqui que a gente vai ficar todo próspero. Você está doente? Eu vou te curar. Diferente disso, o Espiritismo, ele faz com que a dor permaneça, mas que você cresça. Então, proporcionalmente, ela vai ficando cada vez menor. A dor é a mesma. Mas você cresceu. Lá no Verdade e Luz, na oração inicial, nós normalmente fazemos uns 5 ou 10 minutos de relaxamento. Relaxamento consiste naquela musiquinha, numa fala. Tem, se vocês puserem no YouTube, vai lá, relaxamento com Divaldo, por exemplo, com Brian Weiss. É muito bom, tem que fazer, seria bom fazer todo dia em casa. É um treinamento de introspecção, de expansão de alma, de alçar novos patamares de consciência. E quantas vezes, quando estamos nesse patamar mais elevado, percebemos o quanto nossos problemas são pequenos. Porque nós estamos cada vez mais próximos do Criador, e deste ponto de vista, tudo fica diferente, tudo fica mais fácil. E aí eu me recordo embora estejamos falando do capítulo 5º, capítulo 2, Meu Reino Não é Desse Mundo, tem um desses tópicos que se chama exatamente o ponto de vista. Que do ponto de vista espiritual, nós vamos viver sempre bem. Sempre bem. E o Santo Agostinho, na sua Instrução dos Espíritos, já estamos chegando no final, ele diz que o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Então, vê só, ele não está tirando o agente da dor. O Espiritismo e o Cristianismo bem compreendido não é tirar o agente da dor, é tirar a dor. Ninguém pode fazer mal para ninguém. Eu não consigo ofender o Edson. Eu posso chamar ele do que for. É ele que vai se ofender com o que eu digo. Se ele tiver... Alguém ofendeu Cristo? Cristo nos desculpou, aliás. Você acha que Cristo nos perdoou? Só perdoa aquele que se ofende. Ele não se ofendeu. Nós não podemos fazer mal. Quer ver? Eu já dei esse exemplo aqui, eu acho. Eu sempre dou. Você que já calentou seu neném no colo, e ele mamou, e aí você pega e ele vomita na sua roupa nova. Você fica ofendida? Você vai culpá-lo de alguma coisa? Você ficou magoadinha com ele? Não? Tá bom. Seu marido chegou bêbado em casa e fez a mesma coisa. Como que funciona? É diferente. A reação, assim, o agente externo é o mesmo. A sua reação foi outra. Você se machucou, não foi ele que te machucou. Você se deixou machucar. Então, aqui o Santo Agostinho está nos dizendo, o Cristo vos disse, que sofre e tem fé por amparo, fica sob a sua égide e não mais sofrerá. Ele não falou, ficará sem o sofrimento. Gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Ele não levantou, ele não ficou com o corpo saudável. Mas ele estava sempre de bom humor. Se ele estava sempre de bom humor, apesar da dor, da terrível dor, que ele tomava remédio todos os dias, muitas pílulas, ele sofreu menos. E aí quem quiser ler o livro dele, O Gigante Deitado, pessoas que, não, parece piada o que eu vou falar aqui, mas não é. Ele tinha um tipo de um CVV, um Centro de Valorização da Vida. Ligavam na casa dele, ele não atendia o telefone porque ele não podia pegar. Alguém punha o telefone, aqueles grandões ainda, né? Não era nem celular, e ele ficava conversando a tarde toda, confortando corações. Mas Jerônimo, eu perdi a minha gatinha, eu quero me matar. Oh, minha filha, tenha um pouco de paciência. Imagina. Pensa. Eu não teria condições de fazer isso. Eu provavelmente, o meu ego falaria mais alto, não tenho a estatura do gigante que estava deitado em carne, mas absolutamente de pé em espírito. Eu falava, vai se catar, minha filha. Olha o seu problema, é o meu. Mas não. Ele estava numa outra dimensão, apesar de estar aqui com a gente.
Ele estava numa outra dimensão. O sofrimento dele não foi tirado, mas ele não sofreu na mesma proporção que nós sofreríamos se estivéssemos passando pelo que ele passou. Dá para entender? É disso que a gente está falando no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom? Tinha mais algumas coisas para falar, mas o tempo hoje, eu vou fazer aqui, eu vou falar 2 poesias, ambas do Gigante Deitado. A primeira, ele ditou em vida, ele não escreveu, porque ele não conseguia escrever, ele ditou. E aí tinha um psicógrafo, né? Uma psicografia de encarnado para encarnado. Então, alguém escreveu aqui para ele, mas ele que ditou. A segunda já é uma psicografia nos moldes que conhecemos. O espírito de Jerônimo Mendonça, pelas mãos do nosso querido Isaías Claro. Então, a primeira chama-se Retrospecto. Ela diz assim, escrita enquanto encarnado. A vida que agora estou vivendo, sobre esse leito à forma de prisão, é o resgate do pretérito horrendo no qual gerei tristeza e humilhação. Antes que eu continue, eu não lembro o nome de qual ditador ele foi, mas ele foi um desses grandes conquistadores, tipo Alexandre o Grande, mas não era ele, que ele invadia as vilas, os lugares, e ele era... Assim, ele gerou muita dor em muita gente. Isso há muitos séculos. Então, agora, dito isso, hoje, as faces tenho-as bem banhadas por esta santa dor buriladora. Olha a compreensão. Hoje, as faces tenho-as bem banhadas por esta santa dor buriladora. São lágrimas bem quentes derramadas, vertidas nessa luta redentora. Devasso que fora, hoje só me resta, amontoado de ossos que empresta, da vida nova configuração. É o epílogo da trágica loucura, que me faz sorver no cálice da amargura os deslizes de uma outra encarnação. Então, ele tinha consciência de por que ele estava aqui, então ele tinha essa resignação. Ele leu o Evangelho aqui no 5º, e ele viu lá, justiça das aflições, ele viu que era justo. Ele procurou nessa encarnação, ele falou, não foi nessa, não foi eu não fiz nada para estar com o corpo assim nessa vida, mas então foi na outra. E aí, por um lapso, provavelmente ele não se lembrou de quem ele era, mas ele intuiu que boa coisa ele não era. Ele não tinha sido. E aí, novo retrospecto, lembra? Aquela lá em vida, retrospecto. E agora, novo retrospecto. Quando atravessava a carnal vilegiatura, ressarcindo e reajustando o tenebroso passado, guardava eu íntima convicção de que toda amargura, por mais longa pareça, tem o seu tempo contado. Eu vou pular porque ela é bem grande. Passaram as agruras, as dificuldades, todas as dores, com gratidão e amor bendigo o leito, todas as aflições, bendigo o cálice transbordante de muitos amargores, que me prodigalizaram a cura de milionárias exulcerações. Se algum transeunte indagar, curioso a meu respeito, peço-vos dizer que sou, agora e para sempre, o pássaro livre, trazendo indescritível e imensa alegria no peito, fruindo real ventura, que no enganoso passado eu não tive. Amigos e irmãos de ideal espírita, ora na vida terrena, vencida a rude e dolorosa batalha aí travada, afianço-vos, trago a alma sempre risonha e serena, e prossigo resoluto na minha ascensional caminhada. Através das mãos amigas desse nosso dileto irmão, algo desejo eu dizer-vos nesta preciosa oportunidade. Se porventura sofreis angústias no dorido coração, a tudo suportai cristamente, aguarda-vos a felicidade. Podemos acabar com a oração? Também agora capítulo 37 do livro Também Coragem, eu achei que ela era muito pertinente a essa nossa reflexão, e é uma oração trazida por Emmanuel. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem à estrada, no entanto esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confirmemos a devida
solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho, mas contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões, que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que nos livre o coração das penas e lágrimas, contudo rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade, nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz da tua vigilância e a tua bênção. Que assim seja. Muito obrigado.